Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Então, é uma sexta-feira sangrenta. Tem sido uma semana muito agitada, mas novamente tem sido um ano muito agitado nos mercados, muita volatilidade. Agora nessa sexta-feira saíram alguns dados econômicos. E adivinha? Assim como em todos os outros meses, seja negativo ou positivo, os números estão longe do que os especialistas do mercado esperavam. Eu não sei quem cria essas expectativas, mas eles estão longe das expectativas. E eles nem chegaram perto das expectativas há sabe-se lá quanto tempo. Claro, também temos revisões para o mês de janeiro, assim como para o mês de dezembro. Então, os dados que saem em um dia específico encare com cautela, porque é bem provável que daqui a um mês, 2 meses, os números estejam muito diferentes. Seja para melhor ou para pior, não importa. Para mim, essas coisas simplesmente não fazem sentido. Como é possível errar tanto repetidas vezes? Não faz sentido. Nós também vamos falar sobre a situação do preço do petróleo e tudo isso. Tudo isso neste vídeo, claro. Nós vamos dar uma olhada em algumas ações específicas também, que, como sempre, parecem muito atraentes, e talvez algumas delas um pouco menos atraentes. E então, agora se olharmos para o mapa de calor, vemos o seguinte, tudo vermelho, com alguns nomes em verde, muito surpreendente, ou talvez não. Mas Broadcom ainda está em verde depois de resultados impressionantes na noite de quarta-feira. Marvell também teve forte alta. Divulgaram o relatório na quinta após o fechamento do mercado e subiram cerca de 17%. Costco também divulgou resultados e subiu 1,6%. E então, se você olhar para os papéis de software, ontem, na quinta-feira, os papéis de software já estavam em alta. Nós falamos sobre a rotação de volta para software que talvez tenha começado. Hoje, alguns deles estão em alta, outros estão estáveis, mas muito poucos estão fortemente no vermelho. Muito interessante, não é? Muito interessante o que vemos agora. Todo o resto aqui está claramente no vermelho, especialmente o setor financeiro. Por quê? Bem, o desemprego aumentou um pouco, mais perdas de empregos, talvez não haja cortes de juros, talvez sim, cortes de juros. Nós não sabemos porque estamos em um cenário muito difícil neste momento. Porque os preços do petróleo, na minha opinião, são mais fáceis de resolver do que as perdas de empregos. Os preços do petróleo podem cair rapidamente já na próxima semana se de repente algo mudar na situação do Irã. Uma manchete e os preços do petróleo vão cair, hipoteticamente. Perdas de empregos, não existe manchete que compense as perdas de empregos. E isso é claro, algo que você precisa saber se agora está pensando em comprar talvez ExxonMobil, Chevron, coisas desse tipo. Sim, essas ações subiram 15, 20, 25% ou algo assim, talvez no acumulado do ano. Mas talvez você tenha perdido a oportunidade, talvez não. Só porque o petróleo está em alta hoje não significa que ele vai continuar em alta daqui a 2 meses, 1 mês, 3 meses. Pode ser que sim, pode ser que não. Essas ações, é claro, subiram antecipando que sim, os preços do petróleo vão subir. Talvez eles continuem em alta por mais tempo também. O mesmo acontece com as ações de defesa. Embora com esses nomes de defesa, acho que na segunda-feira ou por aí, sim, elas subiram, mas desde então ficaram estáveis ou caíram um pouco. Lembre-se, o mercado está sempre olhando para frente e agora ele te envia alguns sinais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, a gente agradece muito. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição ou no comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar, ou acesse full.com/investor. Muito obrigado! Ok, então primeiro, tivemos os números principais. Payroll, negativo em 92 mil. Então, a economia perdeu empregos em fevereiro, ao contrário do número de consenso que esperava adicionar de 50 a 59 mil. Como isso pode acontecer de novo? Como pode haver tamanha diferença? Não é como se tivesse vindo, só adicionou 40 mil, ou ficou em zero, num caso extremo. Não, é negativo em 92 mil. O consenso era de 50 a 59 mil positivo, não negativo. Louco. Primeiro resultado negativo em um tempo, o que significa que a taxa de desemprego subiu para 4,4% acima dos 4,3% de janeiro. E lembre-se, na transmissão ao vivo, acho que ontem ou 2 dias atrás, alguém perguntou sobre a SoFi e o ambiente macroeconômico e todos os possíveis obstáculos que podem surgir. Ok, mas lembre-se, a SoFi considera 5% de desemprego no pior cenário deles. Ainda estamos bem longe disso agora. Há 7,6 milhões de desempregados. Quanto às revisões aqui também, há uma grande diferença. Dezembro de 2025 revisado de um aumento de 48 mil para agora uma queda de 17 mil.
Janeiro de 2026 foi um grande choque de forma positiva, revisado de um aumento de 130 mil para agora uma queda de 126 mil. Nesse caso, a surpresa foi boa. Mas aqui também, a diferença entre os números reais e os números do consenso foi simplesmente muito grande. E então, se olharmos para as revisões combinadas, negativo 69 mil número interessante, eu sei, que desapareceram em relação ao mês anterior. A revisão anual de referência de 2025 total de empregos revisados para baixo em 898 mil. Para o ano completo de 2025, o crescimento do emprego foi reduzido de mais de 584 mil para apenas 181 mil. Novamente, eu realmente acho que de onde quer que esses dados estejam vindo, eles precisam de uma atualização séria, muito séria. Então, deixa eu sair daqui por um instante. De onde vêm essas mudanças? Setores aqui: saúde, governo federal, informação, transporte, assistência social, construção, manufatura, varejo, lazer. Essas são basicamente as mudanças para o mês de fevereiro, e algumas explicações sobre isso. Para fevereiro, o governo agora está com uma queda de 330 mil em relação ao pico de outubro de 2024. Se quiser tirar um print, pode ir em frente. Passando para o restante das informações. Os salários, na verdade, subiram 0,4% de um mês para o outro, chegando a 37,32 por hora. Isso representa um aumento de 3,8% em relação ao ano passado, o que é melhor do que a inflação. Produção e não supervisores subiram 9 centavos ou 0,3%, chegando a 32 dólares e 3 centavos. Quanto aos detalhes da pesquisa domiciliar, a participação na força de trabalho está em 62%. Isso permanece inalterado. O que também permanece inalterado é a proporção de pessoas empregadas na população, que está em 59,3%. O desemprego de longo prazo está em 1,9 milhão, representando 25,3% de todos os desempregados. Isso é um aumento em relação a 1,5 milhão há um ano. Aumentou em 27% o número de pessoas que não conseguem encontrar trabalho por mais de 27 semanas, porque 27 semanas é mais de meio ano. O trabalho em meio período por razões econômicas caiu, 477 mil chegando a 4,4 milhões. Esse é o único dado positivo aqui. E a jornada de trabalho permaneceu inalterada em 34,3 horas. Então esses são todos os dados que recebemos na sexta-feira que você precisa saber e que podem explicar a reação do mercado. Agora, e quanto à probabilidade de um corte na taxa de juros nas próximas reuniões? Bem, a próxima reunião do FOMC é em 12 dias, 2 horas e 24 minutos a partir do momento em que estou gravando este vídeo. Então, é 18 de março. O que vemos aqui? Não deve haver corte, o que já era esperado, mas houve um aumento. A probabilidade realmente subiu um pouco para agora, 4,3% acima dos 3,7% de um dia atrás, mas abaixo dos 7,4% de uma semana atrás. Ok, e quanto a abril? Em abril, agora está em 21,4%, um grande salto em relação aos 11,4% de um dia atrás e um pouco abaixo de uma semana atrás, que era 23,3%. Certo, vamos avançar ainda mais. Em junho, até junho, teremos um novo presidente do Fed. Se olharmos para junho aqui também, até o momento, há 49,7% de chance de continuarmos na mesma faixa em que estamos agora. Para ter um corte de juros, há 41,7% de chance, que é maior do que os 30,2% de chance que tínhamos ontem, mas ainda um pouco menor do que uma semana atrás e definitivamente menor do que há um mês, que era 51,1%. Vamos ainda mais longe em julho, talvez até julho, a gente já tenha um corte. Parece que a reunião de julho é a reunião em que agora as probabilidades indicam que sim, vamos ter um corte até julho. Então ainda há um longo caminho pela frente. Claro, até julho, muita coisa pode mudar. Temos algumas reuniões até lá. Até lá. E sim, se parecer que, olha, os preços do petróleo voltaram a cair. O único problema vai ser o mercado de trabalho. Sim, então os cortes vão acontecer. Se olharmos para os preços do petróleo, se olharmos para o preço do WTI, está em 80 e 8,84, uma alta de 9,6% só hoje. Como você pode ver no acumulado do ano, estávamos abaixo de 60 no início do ano. Estávamos abaixo de 70 dólares no final de fevereiro também. Então sim, começou a subir de forma bastante agressiva quando o conflito com o Irã começou. Agora com isso, a pergunta é, sim, pode subir mais? Mas eu acho que a grande questão vai ser quão alto pode chegar e por quanto tempo isso vai durar. Porque vamos supor que chegue a 90 daqui a uma semana, 10 dias e daqui a 2 semanas volte para 70. Não acredito que isso vai impactar tanto a economia mundial, nem a dos Estados Unidos,
Se permanecer por um longo período nesses níveis, aí sim você vai ver um impacto muito mais negativo, talvez mais para o final do ano, porque você sabe que os preços, o impacto desses preços, leva tempo para acontecer. Agora, o que não demora tanto para acontecer é ver a mudança de preço na bomba. Agora, a gente sabe que algo mudou na Venezuela no começo do ano. Isso pode ajudar um pouco. Os Estados Unidos ainda estão produzindo bastante. E aí tivemos esse tweet de Scott Bessent. A política energética do presidente Trump levou a produção de petróleo e gás aos maiores níveis já registrados. Para manter o fluxo de petróleo no mercado global, o Tesouro, o departamento concedeu isenção temporária de 30 dias para refinarias indianas comprarem petróleo russo. Essa medida deliberadamente de curto prazo não trará benefício financeiro significativo ao governo russo, pois só autoriza transações envolvendo petróleo já retido no mar. A Índia é um parceiro fundamental dos Estados Unidos e esperamos que Nova Delhi aumente as compras de petróleo americano. Essa medida provisória vai aliviar a pressão da tentativa do Irã de tornar o setor energético global refém, pois, como você sabe, o Estreito de Hormuz é uma situação muito estranha. Se olharmos o mapa, é basicamente isso. Os navios têm que entrar e sair exatamente deste lugar aqui. Eu não sei porquê. Durante muitos e muitos anos, nós ou eles aqui, Emirados Árabes Unidos, Omã, seja quem for, por que eles não pensaram nisso? Eu sei que é muito simples dizer isso, mas o canal do Panamá é muito importante. Por que isso não poderia estar bem aqui? Essa linha que desenhei não existe. O canal é Emirados Árabes Unidos, Omã. Em vez de sempre passar por essa rota comercial bem aqui, por que não construir um canal e você não perde tanto tempo assim? Além disso, você não precisa mais entrar nessas áreas. Esse é um projeto que eu acho que vale a pena financiar. Eles têm construído ilhas do nada. Por que não construir um canal que realmente beneficie a economia mundial? Porque enquanto isso, por causa dessa situação, bem, as taxas dos petroleiros atingiram recordes históricos. O preço médio global dos navios petroleiros de grande porte é o mais alto desde 2008. O último preço que encontrei foi 280.941. Mas talvez eu fale sobre isso em outro vídeo específico, porque algumas dessas empresas possuem muitos navios. Se o preço desses navios subir, se as taxas continuarem altas por mais tempo, bem, você pode imaginar que esse tipo de empresa vai ganhar muito dinheiro, especialmente no curto prazo. Quando você olha para a situação aqui, muitas dessas empresas suspenderam as operações nessas áreas. Então não é tão surpreendente que os preços tenham subido. Sim, muitas dessas ações também já subiram bastante. E o surpreendente é que isso já começou a subir logo no início do ano. E para quem não sabe, cerca de 20% do petróleo e gás do mundo normalmente passa por isso. O estreito que já vimos antes, que de novo para mim é muito estranho. Por quê? Nunca construíram um canal aqui para economizar tempo, economizar dinheiro e não estar na situação em que estamos agora. Agora, se olharmos aqui para algumas das empresas que acabei de mencionar, DHT Holdings, Frontline, acho que a outra é Scorpio Tankers aqui. Veja o desempenho no acumulado do ano, 67%, 57%, 57,7%. Isso é bastante coisa. E você pode ver claramente que já tinha subido antes de toda essa situação começar. Antes de toda essa situação começar, esses nomes já tinham subido cerca de 40%, 50%. Acho que sempre tem alguém que sabe de algo antes de todo mundo. Agora, se a gente olhar o desempenho dos últimos 5 anos, dá para ver que muitos desses nomes estão em níveis que não eram vistos desde junho de 2024. E claro, desde que atingiu o pico naquela época, até a semana da libertação de 2025, muitas dessas ações despencaram aqui, 57%, 46%. E uma aqui, a DHT Holdings caiu 15%, e desde as mínimas de abril, ela até subiu um pouco. Mas a maioria dos ganhos, como você pode ver claramente, começou no final de 2025, início de 2026. Então, se você estava pensando, esse é um jeito fácil de ganhar dinheiro, bem, o mercado já está à sua frente porque, como você pode ver claramente, muita gente já estava comprando esses nomes há 2 meses. E tudo isso nos leva a essa imagem aqui, muito vermelho na sexta-feira. Vimos muito vermelho ao longo da semana, mas também um pouco de verde. No acumulado do ano, queremos ver o desempenho anual. Você já sabe onde está o verde e o vermelho, falamos disso várias vezes. Sabe o que dizem? Nunca deixe uma boa crise ser desperdiçada. Então vamos dar uma olhada em alguns nomes específicos.
Vou começar com um nome que possuo, que divulgará resultados na próxima semana: Rubrik. Rubrik, assim como alguns outros nomes de software, nomes de cibersegurança, viu suas ações se recuperarem das mínimas de terça-feira, 24 de fevereiro. Desde então, as ações subiram bastante. Mas como eu disse, na próxima semana sai o relatório de resultados. Já sabemos pelos números preliminares que vai ser um trimestre muito bom. Mas e quanto à projeção? Com base no que vimos com a Palo Alto, com base no que ouvimos da CrowdStrike, parece que a projeção vai ser boa. E adivinha só? Toda essa situação agora, bem, é bastante positiva para as empresas de cibersegurança. Agora, quem ficou no verde na sexta-feira além da Rubrik? Temos a Marvell que subiu quase 20% no dia. A Marvell apenas segue a boa reação que vimos com a Broadcom. O que foi interessante porque a Broadcom, claro, teve um grande salto nas ações, mas a Marvell na verdade não acompanhou a Broadcom na quinta-feira. Só vimos uma reação depois que a própria Marvell divulgou seus números trimestrais. Bom relatório, boas projeções também. Muita força ali, assim como vimos com a Broadcom. Quem mais está em alta hoje? A Rocket Lab está em alta. Temos a ServiceNow em alta. A CoreWeave também está em alta. Muito surpreendente ver a CoreWeave em alta hoje. A Palantir está em alta e também teve uma boa recuperação nos últimos dias. Também não estou surpreso. Depois de alguns outros nomes surpreendentes, a RUT finalmente subindo um pouco. A Alibaba subiu 1,1%, a Alibaba também vai divulgar seus resultados trimestrais. Parece que será na próxima sexta-feira, embora eu não saiba se isso já foi confirmado oficialmente ou não. Mas as ações da Alibaba também caíram cerca de 20% no último mês. Isso passou despercebido. A ST sim, ontem sofreu uma queda, mas hoje é um daqueles nomes que está subindo 1,3%. Salesforce está em alta, então parece que alguns nomes de software talvez finalmente estejam ganhando um pouco de força, mas você conhece o meme, certo? Quando uma ação cai muito e depois sobe só um pouco, você vê gente comemorando. É isso que estamos vendo agora. Sim, é uma boa recuperação, mas olha só. Olha o quanto essa ação já caiu. Quanto ao resto, se olharmos para as neoclouds, o único nome que está no verde é CoreWeave. E de novo, por algum motivo estranho, temos novamente as mesmas discussões acontecendo. Ah, a Iren é melhor que a Nebius. A Nebius é melhor que a Iren. Gente, tenham o que vocês quiserem ter. Eu acho que Nebius é o melhor do grupo, por isso eu tenho mais Nebius do que a Iren e CoreWeave. Se você acha que a Iren é melhor, tudo bem, então fique com a Iren. Pare de falar das outras empresas. Isso só mostra que talvez você não saiba o que possui. Sobre nomes financeiros, só a fintech de Buy Now Pay Later aparece em verde, o que é estranho, pois é apenas a Klarna, não a Affirm ou outro nome conhecido. Certo, o Pagaia caiu 4,4%. Acho que já ter dado uma orientação conservadora por causa da situação que eles viram não foi suficiente, né? Porque esse é o motivo pelo qual a ação caiu bastante. Agora a ação continua caindo porque a situação pode realmente ser como eles disseram que seria. O mercado pode agir de forma irracional no curto prazo. Acha que há oportunidades nesse mercado? A Dlocal também divulgará os resultados trimestrais em cerca de 10 dias. Ainda sinto que essa aqui é uma ação muito subvalorizada. Preencheu completamente aquele gap de 2 balanços atrás. Sobre as grandes empresas de tecnologia, a Netflix está um pouco sobrecomprada, mas entendemos o motivo. O resultado do que acontece quando você não gasta uma quantia insana de dinheiro em uma aquisição, mas começa a recomprar suas próprias ações. Acredito mesmo que eles compraram uma empresa de criação de IA do Ben Affleck ou algo assim. Interpositive, uma startup de cinema com IA fundada por Ben Affleck. Acho que eles têm dinheiro para fazer isso agora. Ainda está bem valorizado nas últimas semanas. Quanto ao restante aqui, vimos que a maioria desses nomes se recuperou um pouco. Tem estado nessa faixa há um tempo, 300. Eu fiz um vídeo específico sobre o Google na quinta-feira. Meta ainda está por volta de 650 Microsoft. Sim, teve uma pequena recuperação, assim como todas as outras empresas de software por aí, 412. Você pode ver que o mercado agora ainda não faz ideia de para onde quer ir. Com criptos, sim, os 73 mil, 74 mil, mas depois voltou para abaixo de 70 mil. Agora, o mercado ainda não tem certeza de qual direção quer seguir, por isso estamos vendo o S&P, bem, no mesmo lugar em que estava. Onde estava? No final de outubro. Sim, tivemos uma reação exagerada, claro. Dia da libertação, em abril, depois uma forte recuperação em V, certo? O topo anterior foi em 18 de fevereiro, chegamos a esse topo novamente em 23 de junho. Então, alguns meses depois, estamos nos mesmos níveis de antes. O mercado começou a cair fortemente. E então o mercado simplesmente continuou subindo, subindo e subindo. Agora, quem sabe, podemos continuar caindo?
Parece que o ponto mais baixo em que estivemos foi aqui, em torno de 6.539. Agora estamos em 6.768. Será que podemos cair um pouco mais? Que tipo de queda é essa? De cerca de 3,7%. Para concluir, e vai ser sempre a mesma conclusão, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Já vimos esse tipo de situação antes, vamos ver de novo. Se todas essas manchetes estão te assustando, feche seu laptop, feche seu PC, seu celular, o que for. Não olhe para sua conta na corretora agora. Se você está confortável com o que possui, então sim, talvez você veja alguns bons descontos. Embora eu não ache que os descontos estejam tão grandes hoje. Basicamente os mesmos preços de, sei lá, alguns dias atrás, talvez uma semana atrás. Então sim, tem muitas manchetes por aí, muitas manchetes feitas para te fazer clicar, se assustar, etc, etc. Se o título do vídeo for uma dessas coisas, estou apenas testando opções. Se você clicou, o YouTube entende suas preferências. Peço desculpas, mas esse é o jogo do YouTube. Enfim, continuando. Fique calmo, invista no que você conhece e no que você entende. Não se assuste e se não quiser fazer nada, não faça nada. Tenha um ótimo fim de semana, pessoal. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.